Marcos Pérez é um palestino que vive no Brasil e falou pra gente aqui um pouco da história da família dele, especialmente da avó dele, que saiu da Palestina, saiu, na verdade, de Haifa, que hoje é território de Israel, debaixo de bala, vendo pessoas, enfim, né, sendo vítimas dessa situação, e também explicou um pouco sobre essa situação dos refugiados palestinos. Então, assiste o vídeo até o final, a história é comovente, e eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso tudo que está acontecendo entre Israel, Hamas e Palestina? Comenta aí e vamos pro vídeo. A minha família é uma família palestina, né, por parte de pai, moravam nessa cidade, Haifa. É uma família de um ramo religioso cristão, então, porque eu acho que também existe essa mitologia, são todos muçulmanos, não é verdade, né? Eu sou oriundo de uma família cristã ortodoxa, que é a maioria, né, da... Cristão ortodoxo, tipo grego? É. Caraca. Mas a maioria dos cristãos da Palestina são cristãos ortodoxos. E dentro do mundo árabe, de modo geral, por exemplo, Sim. Libaneses são majoritariamente maronitas, que é um ramo do cristianismo ortodoxo e tudo mais, né? Então não são católicos, né? Sim. Então, a minha família vem deste ramo, né? Moravam em Haifa, a cidade de Haifa, uma cidade linda, no litoral norte da Palestina. Hoje, território ocupado por Israel, né? Eu sempre vou me referir tudo como Palestina, tudo né? bem. E a minha avó tinha seus 20 e pouquinhos ali, era ela e mais 4 irmãos, né? Os pais vivos, tudo mais. O nome da minha avó é Genevieve, né? E ela, junto com eles, né? Então a gente passou ali rapidinho, né? 47, a limpeza étnica tá acontecendo, tudo mais. A cidade de Haifa vai ter um negócio muito importante que é o massacre de Deir Yassin, né? É um dos massacres mais marcantes da limpeza étnica, aconteceu em 9 de abril. E Deir Yassin era um vilarejo próximo de Jerusalém. Qual ano isso aí? Isso em 48, tá. 9 de abril de 48, tá? Só que ele foi um massacre muito bárbaro, porque os massacres também são feitos pra causar medo. Claro. Né? Muitos palestinos, alguns foram expulsos na exterminar. ponta da baioneta, né? Calma aí, só um pouquinho, só pra você não esquecer de deixar o like e comentar. Então, vamos pro vídeo. Outros só pelo medo. Pô, os caras estão matando todo mundo, eu vou embora antes que eu seja morto também. Claro. E esse massacre foi muito marcante, porque esse massacre foram mais de 200 palestinos assassinados, uma barbaridade, as imagens são horríveis e tudo mais. E esse foi o grande massacre que se espalhou para causar esse terror. Então os meus familiares estão ali em 47, tô ali em 48, né, em abril de 48, ouvindo esses massacres acontecendo, mais notadamente o de Deir Yassin. E aí, eles vão ser expulsos de Haifa quando Haifa está sendo limpado etnicamente pelas tropas do Haganah, né? O Haganah era uma milícia, né, paramilitar, que depois vai ser a base para a fundação do exército de Israel. Então, no fim das contas, a minha família vai sair em 21 de abril de 1948, que é exatamente a data, né, que Haifa é limpada etnicamente pelos sionistas. Vai sair de barco, debaixo de tiro, né, então tem até é duro como o relato pessoal ele marca, né? Eu fiz um filme sobre o meu trabalho de conclusão de curso, é um documentário sobre a história da minha família, né? E aí eu tenho esses registros deles, agora todos já faleceram, né? Sim. Sua avó faleceu? Faleceu. Tá. E aí que eles viam as marcas de marrons assim na areia, que eram os tiros entrando. A marca marrom, a fumaça saindo, assim, né? Então, eram snipers atirando neles na praia. E aí eles conseguem entrar num barco. Do barco, eles vão chegar em Acre, né? Acre, uma cidade ali bem extrema. E depois vão pro Líbano. Do Líbano vão pra Síria. A Síria não era exatamente o lugar mais tranquilo do mundo também nesse período. E aí, em 1951, chegam ao Brasil. Né? E, na verdade, isso é minha avó. O meu avô, por parte de pai, ele também é de origem palestina, só que veio
Ali, mais ou menos na época que vem também toda a migração libanesa, ali no final do Império Otomano, Segunda Guerra, então vem ali nos idos de 1915, 16, tudo mais. Mas já tava tranquilo. Mas também de origem palestina, né? E aí meus avós se casam e tudo mais. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Uhum. Mas os dois são palestinos. Curioso. Cara, e até essas coisas muito malucas, né? Então aí a irmã do meu avô casou com o irmão da minha avó, tem essas coisas meio malucas, assim, então todo mundo é meio primo e é muito louco. E até porque é isso também, né? É difícil uma conexão, né, com uma cultura nova. E aí tem um detalhe, eu não falo árabe, por exemplo. Uhum. Eu não falo árabe porque eu não quero? Não. Porque tinha uma consciência tão clara, tamanha barbaridade que testemunharam ali, tão claro como esse projeto já estava montado, e que os palestinos nunca venceriam isso, né? Nunca tiveram nem a menor chance na prática. Que eles se esforçaram muito menos em tentar preservar certos costumes, né? Do falar, o árabe e tudo mais. E muito mais trabalhar na integração. Cara, acabou, a Palestina acabou. A gente não volta pra Palestina mais. O melhor que a gente faz é a gente se integrar a essa sociedade brasileira. Então, porque tem muito preconceito, o pessoal brinca, negócio de terrorismo, não sei o quê, tem cara de terrorismo. Mas isso já foi muito sério, né? Isso é muito sério ainda. É uma forma de racismo, né? Claro. E isso era muito ruim, especialmente, né? Dentro ali de uma São Paulo dos anos 60, 70, 80 e tudo mais. Porque é ruim, é uma bosta esse filho de imigrante. Qualquer imigrante. Sim. A merda. Ainda mais que você tem a cara deles, né? É foda. Cara, é xenofobia, eu digo porque a galera fica mais ainda ligada por isso, né? Quer dizer, se você tivesse uma cara mais misturada, assim, de repente, nego não ia te encher o saco. Não deveria, não tô falando que deveria. Mas ainda mais você, que tá estampado na cara que você é árabe. Eu nem me considero a pessoa que passa muito por isso, mas eu fico pensando mais num período mais antigo. Sim, imagina, você vai, o coleguinha vai na casa, e aí a pessoa fala uma língua diferente, ou fala com sotaque. Sim. Né? Então, todo grupo que não é necessariamente que vem de uma família imigrante e tal, a pessoa fica tirando casquinha de japonês, mas tudo é muito duro, assim, sabe? Sim. Tipo, então era uma necessidade de integração. Então, essencialmente, cara, a minha família vem nesse contexto, então são refugiados da Nakba, né? Porque tem outros processos de expulsão, tipo 67, tem uma grande expulsão de palestinos, que é quando Israel vai iniciar a ocupação militar ilegal, inclusive do resto que não tinha roubado da Palestina, né? E aí, assim, eu tenho... Essa história é legal, cara. O meu pai foi a única pessoa da nossa família que voltou pra Palestina até hoje. Eu vou voltar, tô me organizando pra fazer isso e tudo mais. Mas, assim, meu pai voltou, se não me engano, em 2006, né? Voltou... E aí ele não pode ir por Tel Aviv, a gente tem que ir pela Jordânia, a gente não... Perguntou de apartheid, eu não posso entrar por Tel Aviv, mesmo com meu passaporte brasileiro. Se eu entrar, eu vou passar uma humilhação absurda, vão puxar lá a ficha, vão ver que meu tio, avô, era do não sei o que lá. Então, assim, os palestinos não entram, porque não tem um aeroporto ali dentro dos territórios palestinos, né? O aeroporto principal de Tel Aviv. Os palestinos têm que entrar pela Jordânia. Isso é um apartheid. Isso é uma experiência. Qualquer pessoa do mundo pode entrar em Israel. Os palestinos não podem, não por terra. não por aeroporto. Humilhação mesmo. Uma barbaridade. O meu pai, ele vai voltar. Nessa época, o meu tio-avô ainda era vivo, o Anis, né? Anis é o nome dele. Anis é o nome dele. Tá. E o tio Anis, ele... Aí meu pai tava se preparando pra Palestina e tal, né? Ele... Pô, tio, você sabe de alguém que tá lá? Ele falou, cara, tem uma prima lá, aí deu 2 nomes, né? Said e Stella, que eles eram crianças, você vê que louco, né? Esse meu tio tinha uns 20 anos na época, eles tinham 5, 6 nessa época, eram crianças. Que eu saiba, eles ficaram lá, não sei pra onde foram, se estão vivos, se estão mortos, não sei o quê. Deu os nomes, né? Anotou, meu pai levou isso num papel, e meu pai foi, conheceu, fez toda aquela coisa e tal. E aí ele tava... Uma dessas rodas de conversa, assim, uma coisa meio noturna ali com outros palestinos e outras pessoas dessa comitiva que foram lá pra visitar a Palestina. E aí ele comentou, ele falou, cara, eu sei que tem uns parentes aqui e tal, a única coisa que eu sei é o nome deles e a igreja, que é a igreja da nossa família, né, que é a igreja melquita, que é um ramo, né, do cristianismo ortodoxo grego, né, e que estariam ainda na cidade de Haifa, né. Sim.
E aí, a história é a seguinte, cara. Um palestino que tava lá nesse grupo ouviu isso, pegou... E aí todo mundo foi dormir e tal, ouviu isso. De manhã, ele ligou na igreja lá de Haifa, perguntou, por acaso tem uma Estela e um Said e tal, não sei o que. E aí esse cara pegou o contato da Estela e do Said. Na manhã seguinte, ele chegou pro meu pai e falou assim... Então, meu pai é Alfredo, né? Então, Alfredo, eu consegui o contato da Estela e do Said. Eles estão muito felizes que você tá vindo pra cá, que você tá aqui, e eles vêm te buscar aqui. O Said já tá vindo te buscar aqui. Então, meu pai a gente nem sabia se estava viva ou se estava morto. Eu fico também emocionado contando essa história, porque ainda tem ela piora, né? Ou melhora, na verdade. Então você vê que é uma coisa... Faz nem ideia. Então, são primos da minha avó e tudo mais. Souberam que meu pai tava lá na mesma hora. Ele está vindo de carro, ele vai te buscar ali e tal, agora. Sim. E vai pra lá. E aí ele conta, né, que foi uma cena emocionante, porque meu pai tava carregando uma foto da minha bisavó. A avó dele, né? Sim. Com os filhos, crianças e tudo mais. E ele tava com essa foto na mão quando ele entrou na casa... E eles tinham a mesma foto. Caraca, que maneira. Nessas coisas, aparador de sala, assim. Sim. A mesma foto. Que maneira. Cara, eu me emociono. Não fui eu que vivi essa história. Sim. E eu me emociono de pensar nessa história. Meu pai conta que... Olha, aí foi a choradeira absurda. Porque é a reconexão, né? Então você vê o contexto... Não é difícil, sabe? Tipo, não é difícil entender que existe um povo que foi expulso... que tá sob condição de apartheid, alguns num campo de concentração, que são refugiados, que não tem a menor infraestrutura política, militar, etc e tal. E tem um povo que tá colocando isso em prática. Um povo não, uma ideologia sequestrada para colocar isso em prática. Então é isso, sabe? Você não vai ouvir essa história de... Você vai ouvir a história de... eu lá minha família sofreu no Holocausto. Cara, sinto muito. Mas por que nós pagamos o preço disso? Por que nós, palestinos... As nossas histórias são da Palestina. Nós somos expulsos da Palestina. Eu tenho certeza, é evidente, são 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Que tem milhões de histórias. E outras histórias pelo mundo, de guerra, de perseguição. Milhões mesmo, literalmente. Você não vai ter uma história de um judeu sionista de ruptura na Palestina, porque nunca foram expulsos de lá. Nós não expulsamos um único judeu de lá. O primeiro link na descrição é o curso do PT Jordan no YouTube sem aparecer para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. Para quem não sabe, o Peter tem um canal com 13 milhões de inscritos. Na verdade, tem vários canais. Esse canal principal dele tem 13 milhões de inscritos e ele dá todas as dicas de como você pode crescer. Depois que a gente fez o curso, o nosso canal subiu de 40 mil para 170 mil e não para de subir até hoje. Então, eu recomendo. Primeiro link na descrição.